Olá pessoal, dando sequência aí aos nossos vídeos, tá? Para tentar dar um suporte para vocês nos estudos de vocês, tá? Aqui eu vou tentar falar um pouquinho da seção 2.2, tá? Que trata da definição um tanto intuitiva do conceito de limite, ok? Quando vocês acessarem essa seção, de cara o autor do livro já vai tentar introduzir para vocês essa anotação aqui, tá? Ou seja, fazendo uma leitura, limite quando x tende a de f de x ser L, né? A grosso modo, o que significa isso, né? Se essa frase for uma frase verdadeira, isso está dizendo o seguinte, que à medida que você pega um x próximo de a, os valores da função f nesse x se aproximam de L, tá? O a, ele não necessariamente está no domínio da função, tá? E o L não necessariamente está na imagem da função, tá? Vamos tentar ilustrar aqui, rapidamente, o que eu estou querendo dizer, tá? Vou pegar aqui o plano cartesiano, vamos pegar um gráfico possível de alguma função f, por exemplo, isso aqui, tá? Eu vou pegar o ponto A aqui, no eixo x, um número real. Aqui estaria dando a entender que o A está no domínio, tá? Mas, de propósito, eu vou apagar aquele pedacinho do gráfico, tá? E vou colocar uma bolinha aberta aqui, para dizer o seguinte, que a minha função f aqui, ela exclui o a do seu domínio, tá? E mesmo assim, a frase aqui, ela continua verdadeira. Eu posso me perguntar o seguinte, à medida, vamos pegar uma outra cor aqui, à medida que eu pego o x cada vez mais próximo de a, o que está acontecendo com a imagem desses x aqui pela função f, tá? O que você observa é que elas começam a se acumular aqui no entorno de um certo valor L, tá? Então, se essa frase aqui for verdadeira, ok? Isso está dizendo para a gente que à medida que o x é tomado suficientemente próximo de a, os valores de f desse x se aproximam de L, lá no contradomínio da função. Mais uma vez, tá? O a, ele não necessariamente está no domínio da função, mas o x perto dele, ele tem que estar no domínio da função, senão não faz sentido calcular f de x, tá? E o L não necessariamente está na imagem da função, ok? Obviamente que f de x, por um x no domínio, sempre está na imagem, tá certo? Vamos tentar exemplificar o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Vamos colocar isso aqui, ó, por exemplo. Vou pegar uma canetinha preta, tá? Se eu escrever isso aqui para vocês, limite quando x tende a 3 da função 2x mais 1. Suponha que isso seja uma pergunta, né? Eu estou querendo saber o que acontece com esses valores, certo? Esses valores dependem de x quando você pega um x cada vez mais próximo de 3, tá? Uma análise mais grosseira aqui diz o seguinte, se o x está perto de 3, o 2x certamente está perto de 6. E quando você soma uma unidade, isso estaria perto de 7. E à medida que você pega um x cada vez mais perto de 3, mais o 2x está perto de 6 e mais o 2x mais 1 está perto de 7. Então parece bastante razoável a gente escrever isso. Que o limite quando x tende a 3 de 2x mais 1 é 7. Tá? Vocês poderiam perguntar o seguinte para mim, ou pensar, né? Isso não é equivalente a pegar o x aqui e substituir por 3? 2 vezes 3 mais 1 é 7? Pode ser, mas isso é uma característica especial dessa função aqui, tá? Essa função a gente vai ver mais tarde, é uma função contínua, né? O gráfico dessa função é uma reta, então contínua. Então, obviamente, que se você pegar um x próximo de 3, lá no domínio dela, 2x mais 1 vai estar próximo de 7. Isso parece bem intuitivo, tá? Agora, visando quebrar um pouco essa ideia, eu vou pegar uma outra função aqui, tá? E vou tentar calcular um limite, ou analisar um limite com vocês. Exatamente isso aqui, ó. Vamos pensar desse jeito. Eu estou querendo calcular o limite quando x tende a 1, ou analisar esse limite, tá? Quando x tende a 1, de qual função? Eu vou pegar aqui x menos 1 e dividir por x² menos 1, tá? Observa que essa função aqui é o quociente de uma função linear, né? X menos 1, por uma função quadrática, x² menos 1, tá? E aqui já tem uma questão importante. Se você pegar essa função aqui e querer substituir ela no ponto 1,
você já tem um quociente do tipo 0 sobre 0, ou seja, isso não faz sentido, tá certo? Não é definido em matemática divisão por zero, ok? Então, uma estratégia que vocês poderiam fazer nesse caso, né, fazer uma análise bem intuitiva, é o seguinte: pega o GeoGebra, certo? Abre ele lá, tá? Espero que todos já tenham algum conhecimento de GeoGebra, né? E define essa função aqui, ó, de nome m, tá? M de x igual a x menos 1 dividido por x quadrado menos 1, tá? Exatamente desse jeito. No GeoGebra, né, o x quadrado você representa como x elevado ao quadrado. Dá um Enter. O que o GeoGebra vai apresentar para vocês? Um mapeamento, né? Você entra com valores de x reais e ele tenta fazer essa conta. Obviamente que essa conta aqui, ela não faz sentido quando o denominador for zero, ou seja, se o x for 1 ou o x igual a menos 1, essa função não está definida, porque esse número aqui, para esses valores aqui, não estão definidos, ok? Então, x igual a 1, x igual a menos 1 estão fora do domínio. E olha que interessante, eu estou tentando buscar o limite quando o x vai para 1, tá? O que eu queria que vocês observassem é o seguinte: analisa o comportamento dessa função aqui, certo? Próximo do ponto 1, certo? E também do ponto menos 1, tá? E vê o que acontece com o comportamento da função, tá? Para x próximo de 1, o que vocês vão perceber é que os valores da função estão se aproximando de meio, tá? Isso é uma observação gráfica. Você vai lá e dá um zoom próximo do 1 e vê o que acontece com os valores dessa função aqui, tá? Então a gente estaria conjecturando, certo? Que isso aqui estaria indo para meio. O que isso está dizendo? Se você pegar um x perto de 1, esse cara aqui, ó, ele está indo para zero, né? Porque se o x está perto de 1, o x menos 1 está próximo de zero. Se você pegar o x perto de 1, o que acontece com o denominador? Um cara perto de 1, ele ao quadrado, também está perto de 1. Quando você subtrai 1, isso também vai para zero. Então, na verdade, essa função ela está lidando com, ela é definida pelo quociente, né, de duas coisas que estão indo para zero, certo? Quando o x se aproxima de 1, tá? É uma coisa interessante, né? Mas visualmente você percebe lá, o GeoGebra te dá esse indicativo, né? Que os valores da função próximos do 1 estão indo para meio, tá? Isso é relativamente fácil de observar, tá? Se você faz isso. Agora uma manipulação algébrica, tá? Isso aqui, ó, é uma evidência experimental, computacional, tá? Agora eu vou tentar me convencer fazendo algumas continhas, tá? Então observa, o numerador é x menos 1. E o denominador é x quadrado menos 1, ou seja, já vimos isso no vídeo anterior, né? Eu já usei isso, na verdade. Opa, aqui. Certo? Então eu posso escrever x quadrado menos 1 como x menos 1 vezes x mais 1, tá? Como o x está perto de 1, esse cara aqui está perto de 0, esse também está perto de 0, mas não é 0. Então, esse cara dividido por esse dá 1. Então, a conclusão, limite, quando x tende a 1, e 1 sobre x mais 1, desculpa. Vamos pegar a borracha e apagar aqui, tá? X mais 1, tá? E observa, agora a pergunta mudou um pouquinho, né? Aquele limite inicial, esse limite aqui, agora nada mais é do que esse limite. E a pergunta fica mais fácil de ser resolvida, porque quando x vai para 1, o x mais 1 vai para onde? Vai para 2. Então, se você divide uma unidade por algo perto de 2, parece razoável dizer que esse limite é meio. Que é exatamente o que a gente observou computacionalmente, usando GeoGebra, tá? Então, aí eu apresentei para vocês dois exemplos, né? Um, que o cálculo do limite foi bastante direto e, de alguma forma, trivial. E o segundo, que o cálculo não foi tão direto, tá? E ele aponta ele evidencia algumas coisas interessantes aí com relação a algumas funções, tá ok? Eu vou dar sequência ao nosso vídeo, tá? Eu vou querer trabalhar com vocês agora alguns exemplos, na verdade 3 exemplos, tá? Que o autor trabalha lá na seção 2.2, tá? São exemplos para tentar ajudar a gente a entender algumas coisinhas, ok? Então, um primeiro exemplo é o seguinte, ele apresenta para a gente
esse limite aqui, ó, raiz de x² mais 9 menos 3 dividido por x². Tá? Essa função aqui, eu vou chamar ela de g de x. Tá? Tem um outro limite lá, que é esse daqui. Ó. Esse limite é muito importante, tá, para a gente. Depois a gente vai trabalhar com ele. Essa função que para cada x associa seno de x sobre x, eu vou chamar de h. Ok? E vamos colocar já aqui a outra função, uma função bem interessante também. Tá? Limite quando x tende a zero de seno de π, o famoso π, dividido por x. Ok? Essa função aqui eu vou chamar de f. Beleza? Vamos voltar à tela anterior. Eu vou falar um pouquinho sobre esses três limites. No final das contas, o que a gente está querendo? A gente está tentando buscar o comportamento dessas três funções, g, h e f, na vizinhança do zero. Tá? O que é importante aqui? Vou colocar de outra cor, inclusive. O que é importante? O zero, certo? Nos três casos, vamos lá de novo. O zero não está no domínio de nenhuma delas. Por exemplo, aqui não faz sentido calcular seno de π sobre zero, né? Nesses outros dois exemplos, também. Aqui você tem um x², que próximo do zero vai para zero, né? E se você for pensar na função g de x no ponto zero não está definida, né? E no caso da h, a mesma coisa. Seno de x sobre x, quando x for zero, também não está definida, tá? Então, o fato é que eu apresentei para vocês três funções, tá? E as três funções não têm o zero como ponto do seu domínio. Obviamente que a gente está interessado em calcular o comportamento dessas funções na vizinhança, obviamente, do zero. Ok? Esse é o ponto-chave, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem, isso é um exercício bem importante, tá? Eu vou colocar aqui canetinha preta. Eu gostaria que vocês fossem no GeoGebra, certo? E tentassem conjecturar o valor desses limites, né? Dar um chute. É um chute interessante, tá? Então, você vai no GeoGebra e vai lá e diz para o GeoGebra o seguinte, ó, plota para mim o gráfico dessa função. Qual função? SQRT, x elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado, mais 9, certo? Menos 3, coloca parênteses, tá? Não tem colchetes lá, né? Dividido por x elevado ao quadrado. Tá? Coloca um parênteses aqui para não ter problema. Ok? Vai lá e plota o gráfico dessa função. Tá? Depois você vai lá e plota o gráfico da h. Exatamente assim. Sim mesmo. Abre parênteses, x, fecha parênteses e divide por x. Dá um enter. E depois você vai lá e plota o gráfico da função f, que é seno. Coloca lá π mesmo sobre x. Uma vez digitadas essas três funções e dado enter, o que o GeoGebra vai fazer para a gente? Ele vai apresentar o gráfico das três, ou seja, ele vai fazer um mapeamento para a gente das imagens dessas três funções. Tá? E você vai ver três gráficos. O que eu quero que você observe é o seguinte, se a gente falar agora da função g, o que acontece perto do zero? Tá? Se você for lá no gráfico e observar perto do zero, você vai ver que essa função g, apesar de não estar definida do zero, na vizinhança do zero ela está próxima de algum número. É bem visível isso, tá? E eu vou aproveitar aqui e já vou dizer quem é esse número. 1/6. É uma conjectura, ok? É uma conjectura. Claro que isso aí é uma investigação computacional. Será que a gente tem como fazer conta a partir da função e tentar chegar a isso? Eu vou mostrar para vocês que tem, tá? Depois, você vai lá e analisa o que acontece com a função h na vizinhança do zero, tá? E o que eu quero que vocês observem é que na vizinhança do zero, seno de x sobre x está se aproximando de 1. Tá? Esse é um limite muito importante. Tá? Claro que eu vou justificar para vocês agora isso? Não. Tá? Mas eu vou tentar dar subsídios para vocês aceitarem esse resultado. E, obviamente, no momento oportuno, um pouquinho mais à frente do curso, eu vou dar uma justificativa de por que seno de x sobre x está perto de 1 quando x está perto de 0. Tá? E depois eu quero que vocês analisem o que acontece na vizinhança do zero para a função f. Né? E uma coisa interessante, eu quero que vocês percebam que perto do zero ela oscila demais. Se você puder dar um zoom perto do zero, você vai ver que as oscilações vão ficando cada vez mais
mais altas, tá? Essa função aqui é um típico exemplo de função que na vizinhança do zero ela tem uma frequência muito grande. E quanto mais perto do zero você chegar, maior essa frequência. É como se ela tivesse uma frequência infinita no zero, tá? Eu vou justificar ainda no vídeo de hoje por que isso é verdade. Ok? Então vamos seguir agora para algumas continhas, tá? Já fiz algumas observações, já deixei umas atividades, tá? Vamos apagar isso aqui, ok? É quase como se fosse uma aula presencial, né? Tem até... a gente até apaga coisas, tá? Então, vamos lá. No caso da função g, né? Ok? Eu vou fazer umas continhas aqui. Vou mudar a cor aí, tá? Vou fazer umas continhas aqui. Ou primeiro uma observação. Quando o x está perto de zero, então o denominador aqui está perto de zero. E observe que o numerador também está perto de zero. Tá? Porque se o x está perto de zero, esse cara aqui está perto de zero, mais perto de zero que o x, né? Se você pegar um x perto de zero, o x quadrado é menor do que o x, ok? Se você pegar esse cara aqui e somar 9, isso está perto de 9, então. Raiz de algo perto de 9, parece intuitivo que está perto de 3. Quando você subtrai 3, isso está se aproximando de zero. A mesma coisa vale aqui, ok? Então, observa, eu não tenho muito o que fazer, então eu vou fazer uma manipulação aqui, algébrica, tá? E aqui é um truquezinho que a gente faz bastante, tá? Vocês vão usar isso durante o curso. Eu vou repetir a função aqui, tá? Só que agora eu vou multiplicar em cima e embaixo uma espécie de pseudo-conjugado do numerador da função original. Tá? Ele não é bem conjugado, né? Relembra um pouco as coisas lá dos números complexos, mas não é isso, tá? O fato que eu estou usando aqui é o seguinte: se você pegar um número A real e subtrair por um B real e multiplicar pelo próprio A somado com B, isso é A ao quadrado menos B ao quadrado. É o que a gente fala que é a diferença de dois quadrados, né? O produto da subtração com a soma entre eles, tá? Então, só para relembrar. Então, vamos apagar isso aqui também, tá? Agora, eu só quero que vocês observem o seguinte. Aqui eu esqueci o quadrado, né? Eu quero que vocês observem o seguinte. Repete o limite, porque eu estou tentando calcular o limite, né? Se você pegar aqui em cima, né? Raiz de x quadrado mais 9 menos 3 vezes raiz de x quadrado mais 9 mais 3. Então, é como se o A fosse raiz de x quadrado menos 9 e o B fosse 3. Então, isso aí vai ser o quadrado primeiro. Então, o quadrado de raiz de x quadrado mais 9 é x quadrado mais 9, menos o quadrado do B, que é o 3 aí, então seria 9 também. Então, a conta que o numerador aqui se restringe a isso. E aqui embaixo eu tenho x quadrado, que multiplica raiz de x quadrado mais 9 mais 3. Observa que o 9 cancela, 9 menos 9 é 0. Como o x está perto de zero, o x quadrado também está perto de zero, mas não é zero, isso é importante. Então, o quociente de x quadrado por x quadrado é 1. Então, o que eu tenho aí é o limite, quando x tende a zero, de 1 sobre raiz de x quadrado mais 9 mais, vamos lá, mais 3. E agora, quando x vai para zero, esse cara aqui está perto de 9, raiz de algo perto de 9 vai para raiz de 9, que é 3. Se você pegar alguém perto de 3 somado com 3, está perto de 6. Então, isso justifica aquele 1/6. Tá? Isso já é uma espécie de cálculo com limites, tá? Tem alguns limites que a gente consegue fazer a conta. Beleza? Agora, para não precisar apagar nada aqui, eu vou pular 2 telas e vou apresentar novamente o segundo exemplo que eu queria trabalhar. Ou seja, o GeoGebra me dá boas dicas de que esse limite aí é 1, tá? A conta eu vou apresentar para vocês mais para frente, tá? Esse limite é muito importante. De alguma forma ele está dizendo o quê? Vou pegar uma outra cor aqui. Quando x vai para zero, esse cara aqui está próximo de zero. O que acontece com o seno de um arco perto de zero? Também está indo para zero. Então a conclusão é que seno de x sobre x, apesar de ambos estarem indo para zero, esse quociente está indo para 1, tá? E isso é um fato importante, tá? Bastante importante, ok? Isso está dizendo para a gente, de alguma forma, o seguinte, que se você pegar o seno de um arco e o próprio arco, essas duas coisas estão muito próximas para o arco
próximo de zero. Tá? Isso é bastante importante. Ok? Se, por exemplo, você quer enxergar isso bem, pega lá no GeoGebra, mais uma vez o GeoGebra, e diz para o GeoGebra o seguinte, ó, define uma função f para mim aí como sendo seno de x. Ele apresenta o gráfico para vocês. E depois pega uma função de nome r como sendo o próprio x. Ele vai apresentar o gráfico para vocês. Observe no gráfico o seguinte, você vai ter aqui o gráfico mais ou menos da função seno, tá? E aqui você vai ter o gráfico da função x. E o que você vai observar? Que na vizinhança do zero, os dois gráficos se confundem bastante. Por que eles se confundem? Na verdade, eles são praticamente idênticos. É porque o quociente deles é 1, ok? Parece redundante o que eu falei aí, mas a ideia é mais ou menos essa, tá? E outra coisa importante, no GeoGebra você definiu que o f de x é seno de x dividido por x, tá? A minha sugestão é a seguinte, escolhe valores, por exemplo, de x próximo de zero. Por exemplo, vou lá, pegar a canetinha preta aqui. 0.1 está perto de zero, então pede para o GeoGebra quanto que é f de 0.1, tá? Ele vai te dar um certo valor. Ah, uma coisa importante. No GeoGebra, você tem que ir lá nas opções e daí em arredondamento, escolher 15 casas de precisão, porque o GeoGebra trabalha só com 2 ou 3. Então, se você quer ver comportamento de números que tem bastante... Não, na verdade você quer ver se isso aqui está próximo de 1, né? Então não adianta trabalhar com 2 casas, né? Você vai precisar trabalhar com mais casas. Então, o ideal sempre é setar o GeoGebra para trabalhar com 15 casas decimais, tá? Que é o limite dele, tá? Voltando à parte anterior, então, eu disse, ó, vai lá e pede para ele quanto que é o f de 0.1. Exatamente assim, digita isso, ele vai te dar seno de 0.1 e dividido por 0.1. E você vai perceber que isso está perto de 1. Um outro cara mais perto de 0 que o 0.1, então 0.01. Outro cara, menos 0.001. Outro cara, 0.000037. Eu estou pegando números cada vez mais próximos de zero e estou analisando quanto que é o seno desse número dividido por ele mesmo, tá? E o que eu quero que vocês percebam é que esses valores se aproximam cada vez mais de 1, ok? Então essa é a essência desse exemplo, tá? Agora a gente vai para o exemplo que é o mais importante de todos, tá? Uma correção aí, eu acho que na tela anterior eu tratei seno de x sobre x como função f, né? Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos apagar e vamos tratar essa função aqui como se fosse g, ok? Isso não tem relevância nenhuma, tá? Se vocês olharem o comportamento dessa função perto do zero lá no GeoGebra, vocês vão perceber que ela oscila muito, tá? E daí a gente vai tentar aqui dar uma explicação do porquê que ela oscila muito. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que esse limite aqui não existe. O que significa um limite não existir? Se você pegar valores de x próximo de zero, esses números aqui eles não se acumulam perto de um número. Eles oscilam e não se acumulam perto de ninguém, na verdade. Ok? Essa é a essência dessa função na proximidade do zero. Tá? O que eu vou querer aqui é tentar convencê-los de que isso é verdade. Tá? Observe o seguinte. Vamos pegar aqui... Vamos desenhar aqui o eixo x, tá? E aqui está a minha referência, que é o zero, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar em vermelho aqui. Eu vou pegar alguns pontos próximos de zero, tá? Na verdade, esses alguns pontos, na verdade, são infinitos pontos, tá? Quem são eles? São números muito simples. E eu quero que vocês tentem entender o que eu estou fazendo aqui. Um deles é pegar uma unidade e dividir por 3. Ah, ele está longe do zero, mas também não está tão longe assim, tá? Depois, eu vou pegar 1/7. Depois, eu vou pegar 1 e dividir por 11. Depois, 1 sobre 15 e assim sucessivamente. O que eu estou fazendo? Quando eu sair de 1/3 para 1/7, eu somei 4 no numerador. Então, eu tenho uma unidade dividida por 3. Uma unidade dividida por 7, obviamente, eu estou... Se 1/3 estivesse aqui, 1/7 estaria mais próximo do zero do que 1/3. 1 sobre 11 está mais próximo ainda.
1 sobre 15 também está mais próximo. Imagina, eu estou olhando, na verdade, essa sequência de números aqui, ó, tá? Conforme eu for somando 4 sempre no numerador desses números, o que eu estou fazendo? Eu estou produzindo números que estão se aproximando de 0, tá? A parte importante aqui agora é a seguinte, vamos calcular a G desses caras aqui, tá? E ver qual é o resultado. Então, observa, o que eu fiz aí? Só recapitulando. Eu peguei 1/3, 1/7, 1 sobre 11, 1 sobre 15, 1 sobre 19, e aí vai. São números que estão cada vez mais próximos, ou que estão se acumulando próximos do zero. Então, esses números, se eu fosse marcar aqui no eixo X, né, eles estão aqui, se aproximando de zero. O que acontece com os valores da função g nesses pontos? Quanto que seria o g de 1/3? É o seno de π sobre 1/3, ou seja, seno de 3π. 3π. Quanto que seria g de 1/7? É o seno de π sobre 1/7, ou seja, seno de 7π. Mesma coisa aqui, π sobre 1 sobre 11 é 11π, seno de 15π, e assim vai. Tá? O próximo termo seria 1 sobre 19, então seria o seno de 19π. O que acontece é que o seno de 3π é 0. Seno de 7π também. 11π também. 15π também. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui? Que esses números que eu escolhi, a imagem deles pela função g é sempre 0. Então eu poderia dizer o seguinte, será que esse limite aqui, né? Será que esse limite aqui não é 0? Se você olhar no GeoGebra, você percebe que não, porque perto do zero os valores da função g não estão se acumulando perto do zero, elas estão oscilando bastante. Tá? Então eu teria que ter uma outra forma, eu teria que ter uma forma para justificar isso. Tá? E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar aqui e vou apagar esses caras aqui. Ó. Esse cara aqui. Tá? Já vou aproveitar e apagar aqui também, porque vai mudar os argumentos aqui da função seno. Aqui o... Ok? Tá? E em vez aqui no primeiro de 1/3, eu vou pegar outro cara. Até vou colocar aqui, ó, 2/3, 2/7, 2 sobre 11, 2 sobre 15, 2 sobre 19, e aí vai. O que eu estou fazendo, na verdade, em vez de pegar 1 e dividir por 3, 1 dividir por 7, 1 dividir por 11, eu estou pegando 2/3, 2/7, 2 sobre 11. Tá? Então eu estou criando uma nova sequência de números que também está se aproximando de zero. E observa que essa sequência aqui e essa sequência aqui de números, elas não têm números em comum. São duas sequências com infinitos termos que se aproximam de zero. São números que estão entrelaçados aqui, ó, mas que estão se aproximando de zero. Tá? Então agora aqui eu vou colocar o 2, o 2, o 2, o 2. Tá? A pergunta que vem agora é quanto que é o g de 2/3? É g de π dividido por 2/3, ou seja, seno de 3π sobre 2. Aqui, 7π sobre 2. Aqui, 11π sobre 2. Aqui, 15π sobre 2. Claro que os valores aqui vão mudar, muito provavelmente, né? E a pergunta que eu faço aí é o seguinte agora, né? Quanto que é o seno de 3π sobre 2? Vamos lá, ó. Só para vocês verem o que está acontecendo. Vou pegar o círculo trigonométrico, tá? O desenho não está bom, mas a ideia é boa, tá? Vou pegar o círculo trigonométrico, tá? 3π sobre 2. Então, vou sair daqui até aqui é π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. Então, o seno é menos 1. O próximo arco é 7π sobre 2. Então, até aqui eu já tinha 3π sobre 2. Então, 4, 5, 6, 7. Voltei no mesmo lugar. 11π sobre 2. Então, 7, 8, 9, 10, 11. Voltei no mesmo lugar. Aí vocês perceberam por que eu fui pulando de 4 em 4. Porque eu queria construir uma sequência de números que se aproximasse de zero, mas que nesses números o valor da função fosse menos 1. Tá? Então, o que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte. Nesses números aqui que eu marquei em vermelho, que eles estão aqui, ó, certo? Esses números são uma sequência que está indo para zero, ou seja, esses números estão convergindo para zero, e a função seno, nesses caras aí,
na verdade, seno de π sobre esses caras, ela dá sempre zero. Então, o gráfico está sempre cruzando o eixo x nesses pontos. São zeros dessa função. Só que daí eu peguei pontos entrelaçados, que são esses pontos aqui, né? Certo? Que o seno de π sobre esses pontos dá sempre menos 1. Então, na verdade, você percebe o seguinte, que conforme você vai se aproximando do zero, a função vai oscilando, e oscila cada vez mais. Tá? Porque hora ela está no zero, hora ela vai para menos 1, vai para o zero, menos 1, zero, menos 1. E à medida que esses denominadores vão aumentando, né? Esses caras aqui, ó, certo? Eu vou cada vez mais chegando perto de zero. Então, a distância entre eles aqui, elas vão ficando cada vez menores, certo? E nessas distâncias cada vez menores, a função vai ter que hora está no zero, hora está no menos 1. Tá? Então, isso é uma justificativa de que esse limite aqui não existe. Ok? Espero que esse vídeo não tenha sido tão maçante para vocês, tá? Eu acho que ele é um dos mais longos. Um dos mais longos dos vídeos que eu vou apresentar, tá ok? É isso aí. Até a próxima.